Paz do Senhor Jesus, amados irmãos da Escola Bíblica Dominical, professores, alunos, superintendentes, pela graça de nosso Senhor Jesus, iniciaremos o quarto trimestre de 2025 da classe de adultos. Então, nós vamos estudar esta revista que tem como título Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Iniciaremos então este tema muito importante para a igreja nos dias atuais, para que o homem também tenha o conhecimento de si, de como funciona o seu corpo, de como é a relação com o espírito e como é também a relação da alma com o espírito, com o corpo, a relação dos três. Somos compostos assim e nós precisamos em tudo e em todo ser dedicado ao Senhor. Precisamos dedicar todo o nosso ser, somos templo do Espírito, então é um tema muito importante para os dias de hoje. São muitos problemas que o homem tem enfrentado, doenças psicossomáticas, doenças da mente, e isso trará um entendimento sobre questões como essa que nós passamos atualmente. A primeira lição tem como título O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Aqui então a lição de número 1, e o texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz: E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz: Deus não vos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. Esta é a verdade prática, afirmando que com todo o nosso ser nós devemos adorar ao Senhor. E nesta lição, então, falaremos sobre estes três pontos. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, Gênesis 2, versículo 7, 18 e 21 ao 23. Então, realize essa leitura juntamente com os seus alunos em sala de aula. Professores, você tem três objetivos: a estar sempre atento, focado em sala de aula. Não perca, então, o foco, E utilize exemplos, é importante também para que traga uma melhor compreensão, realize dinâmicas, deixe uma aula interativa, que os alunos participem, se assim for a dinâmica e o professor de aula do professor. O primeiro é levar os alunos a entenderem que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito. O segundo é ensinar a diferença entre alma e espírito com base nos termos originais, mostrando que ambos compõem a parte material do homem. O terceiro, conscientizar sobre a importância da harmonia entre corpo, alma e espírito, destacando como que os desequilíbrios em algumas dessas áreas podem afetar os demais. Vamos então para a introdução. Temos como palavra-chave a palavra então tricotomia, e já nós vamos falar sobre ela. A introdução diz que Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial, como um ato de coroamento de sua criação. Então Deus criou tudo, e o homem ele é a coroa da criação, ele é a parte principal da criação do Deus Todo-Poderoso. Nosso Senhor tem propósito para cada um de nós. Se nós aceitarmos a Cristo e aceitarmos que Ele transforme a nossa vida, o propósito será realizado. Acontecerá algo maravilhoso na vida de todo aquele que se submeter à vontade do Senhor. E fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os seres viventes. Sim, somos distintos de todos os outros seres. Nós temos corpo, nós temos alma e temos espírito. Muito além da expressão produz a terra, a partir da qual foram criados os animais. O homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural. Então, foi o nosso Deus que nos criou. A nossa formação ela é divina. Não compartilhamos da ideia de que o homem originou do macaco, com essa teoria da evolução que muitos debatem por aí, que não faz sentido algum, que não tem nada que mostre razão das pessoas acreditarem nisso. É apenas o inimigo cegando o entendimento de muitos. Viemos então do pó da terra. Acreditamos nisso? Quando nós lemos Gênesis, o Senhor nos formou do pó da terra. Este pó da terra, que aí sim nós podemos ver a lógica disso. Fomos criados do pó da terra. A palavra de Deus mostra isso. Elementos que tem na terra, os elementos que tem na terra tem no corpo humano, como carbono, como cálcio e outros elementos. Os que tem na terra tem no ser humano. Temos em nós, porque fomos criados do pó da terra. Isso aqui já é uma afirmação que nós podemos ter a certeza absoluta que o Senhor nos criou. Nesse trimestre, então, estudaremos essa solene, maravilhosa e exclusiva criação. Somos exclusivos, somos a maravilha que o Senhor realizou. Ele nos ama, Ele cuida de nós. Maravilhosa e exclusiva criação, bem como a importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo. Essa criação, tendo o Senhor como o nosso Criador e Ele nos amando, Ele cuida de nós. E Ele também quer que nós cuidemos da alma, do corpo, do espírito. E aí vamos aprender um pouco mais. É um tema que exige muito estudo do professor, muita atenção. E também ouça os seus alunos, tire as dúvidas, pesquise bastante para que possa suprir
toda a necessidade de seus alunos em sala de aula. O tópico 1 tem como título a tricotomia humana. Doutrina e teologia é o subtópico 1. A doutrina do homem está fundamentada em toda a Escritura. Tudo que o homem necessita, ou tudo que o homem é, tudo que é de interesse, de conhecimento, tem na Bíblia sobre o homem, sobre a criação, até o fim do homem, até o fim, até a vida eterna, a vida pós esse momento aqui na Terra, né? A vida pós o fim. Também a Bíblia trata de tudo isso sobre o homem. Então a Bíblia, ela é perfeita. Tudo que nós necessitamos, nós precisamos recorrer à Bíblia. Nós estamos iniciando aqui o 4º trimestre, mas sempre entendendo que somos totalmente dependentes do Senhor, e Ele nos fala. Ele fala conosco. E como ele fala? Através da sua palavra. É a melhor opção, é a opção segura, que todos nós podemos ler, onde nós podemos ler e entender qual é a vontade do Senhor. Portanto, o professor, é importante que ele seja leitor da Bíblia e que os alunos também sejam incentivados a serem assim. No campo da teologia sistemática, a doutrina do homem, ela é conhecida como antropologia bíblica, ou seja, ela estuda o homem desde a sua origem, constituição e existência. Existe aí o estudo, a antropologia, onde se estuda a origem de várias formas, mas a antropologia bíblica mostra ali, quando ele estuda o homem desde o início, desde a criação, e também a constituição, a existência e até o fim também do homem, o final, que este homem terá, que nós teremos, considerando o período anterior à queda, o pecado original e suas consequências, o plano redentor e a eternidade. Relaciona-se com todas as outras grandes doutrinas da Bíblia e responde a intrigantes e milenares perguntas. A antropologia bíblica, as escrituras, ela responde a várias perguntas. Por exemplo, perguntas que: quem é o homem? De onde o homem veio? Para onde este homem vai? É isso que nós vamos estudar. Em um tempo de tanta psicologização da fé e intensa busca de respostas para os problemas humanos em concepções não cristãs. Então, o homem busca respostas em teorias que não são cristãs e não resolvem os seus problemas, porque somente Deus tem o poder de dar a paz à alma, ao homem, ao ser humano. Somente a palavra do Senhor tem o poder de realizar, de dar a alegria verdadeira a todos nós. Nós devemos ter este entendimento e devemos levar esse entendimento ao pecador. Por isso que nós somos cristãos, e cristão, ele vive para agradar ao Senhor, ele prega a palavra e ele também quer levar essa dádiva às pessoas. Então, em um momento em que as pessoas procuram entender mais de si em outros meios, é um momento em que a igreja deve despertar para pregar a palavra do Senhor com autoridade, para buscar o entendimento nas Escrituras, até porque muitos cristãos estão se embaraçando com o conhecimento humano. Não que o conhecimento humano seja desprezado, mas pontos como este, cura da alma, cura espiritual para a pessoa que vive em pecado, e isso trazendo consequências à vida dessa pessoa, essa pessoa estando perdida, procurando soluções em lugares errados, quando eles deveriam ter o conhecimento de que a solução para os seus problemas está aos pés do Senhor, que precisam se humilhar na presença de Deus, buscar ao Senhor a resolução de seus problemas. Este é o ponto. Não é que o conhecimento humano seja mau, não, o conhecimento humano foi Deus quem deu. Deus nos deu o conhecimento, nos dá a sabedoria. Aí é o ponto. Nós precisamos ser guiados também pelo Espírito. Precisamos entender qual é a vontade de Deus. E a Bíblia dá a resposta para todos os problemas e soluções da vida. A Bíblia tem para tudo, a Bíblia tem resposta. A tríplice natureza. A teologia utiliza o termo tricotomia para tratar da tríplice constituição do ser humano, ou seja, a tricotomia, ela é corpo, alma e espírito. A composição do homem. Por isso este termo, tricotomia. Essas três substâncias ou componentes do homem são descritas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, este termo, tricotomia, você não vai encontrar na Bíblia, mas você vai encontrar este entendimento de que somos compostos de corpo, alma e espírito. Por exemplo, nós temos aqui em Salmos, vamos aqui no Antigo Testamento, Salmos 42, 11, diz o seguinte: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então aqui o salmista, ele falando, ele escreve: por que está abatida, ó minha alma? Ou seja, está falando da existência da alma, a alma perturbada. E também temos Salmo 139, 16, aqui fala sobre corpo. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro de todas essas coisas foram escritas.
Salmo 139, 16. Já Daniel capítulo 7, versículo 15, fala sobre o Espírito. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi contristado no meio do meu corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Então, no Antigo Testamento, citamos aqui 3 exemplos, mas tem muito mais exemplos, e inclusive aqui na revista, se você for ler cada referência, vai constatar isso. Mas também tem no Novo Testamento, em Mateus 10, 28, nós podemos ver: e não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Então aqui já está falando do corpo e também fala da alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Também temos aqui a afirmação sobre o Espírito. Lucas capítulo 1, versículo 46 ao 47. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra no meu Salvador. Tudo isso na Bíblia Sagrada. Isto é o ponto onde nós podemos afirmar e ter a certeza de que somos compostos de corpo, alma e espírito. A tricotomia humana está relatada na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente homem e plenamente Deus, possuía essa constituição: corpo, alma e espírito. Quando lemos em Lucas capítulo 24, 39, nós podemos constatar, né, tem outras referências também. A primeira divisão, as partes material e imaterial, é explicitamente apresentado no ato de formação. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui, neste versículo, Gênesis 2, 7, nós podemos ver: o Senhor formou o corpo. Ele formou o corpo. E tendo formado o corpo, ali havia também no caso, o Espírito, né? O Senhor, ele sopra o fôlego de vida sobre aquele corpo, onde aquele corpo ele é avivado. E estando avivado, ele se torna uma alma vivente. Esta é a constituição. Foi aqui é a afirmação também do momento em que este corpo, essa tricotomia, ela é realizada pelo próprio Deus. Corpo formado, fôlego de vida soprado, alma vivente. Esta é ponto a ponto, passo a passo desta realização que somos nós, né? Corpo, alma e espírito. Físico e espiritual. O processo formativo usado pelo Criador, esse que eu acabei de citar, que é espírito, foi constituído de uma combinação única: o elemento físico, o pó da terra, com o elemento espiritual, o sopro divino, tornando o homem ser vivente, diferente de todos os demais. Por isso, né, o Senhor soprou em nós o fôlego de vida. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes justamente porque nós temos o Espírito, e o Espírito que nos conecta ao Pai. É exatamente a diferença de um homem para um animal. Este Espírito faz a conexão de nós, homens, corpo, animais também, né? Somos animais racionais. Mas esses animais aqui racionais, eles se conectam com o Todo-Poderoso graças ao Espírito, o fôlego de vida, que o próprio Pai soprou em nós e nos tornou almas viventes. Por isso nós somos diferentes dos demais animais, somos diferentes. Nós temos um fôlego de vida e nós temos alma, e esta alma será preservada no dia que nós findarmos aqui na terra. No dia que este corpo falecer, então a nossa alma será preservada para o céu, porque nós somos cristãos. Mas também para aqueles que não servem ao Senhor também haverá um destino, e esse destino ele será um lar de fogo. Os anjos são seres espirituais, porém sem corpo material. Eles são espírito, mas eles não têm um corpo como nós. Nós temos corpo, alma e espírito. Os animais não possuem parte imaterial que há no homem, alma e espírito. Então aqui há a diferenciação. Anjos são seres espirituais, não possuem corpo como nós, não conseguem, não tem o contato que nós temos com este mundo aqui, poder pegar, poder sentir. Os anjos não têm este tato como nós. 2. A distinção entre a alma e espírito. A alma, do hebraico nefesh e do grego psiche. Alma é uma das muitas palavras polissêmicas da Bíblia, ou seja, quando lemos a palavra de Deus, encontramos muitos significados para a alma. Aparece 755 vezes, há vários significados, mas o seu primeiro sentido é o que? Ser vivo, como em Gênesis 1:20, o que diz lá, alma vivente. Nesta acepção, a palavra alma é usada também para os animais, e significa simplesmente vida. A alma, aqui na questão aqui, que quando nós lemos lá em Gênesis, está falando de ser vivente, de estar vivo, de viver. Então aí se aplica tanto para nós homens quanto para os animais, né? De ser vivo, alma, ser vivo. A distinção entre a alma do homem agora e a do animal é evidenciada no processo criativo. O que difere é o sopro de Deus. A alma do homem constitui uma substância espiritual, incorpórea, invisível e imortal. A alma do homem, ela possui algo diferente, ela possui o fôlego de vida, é a conexão que nós temos com o próprio Deus. Então o sopro de Deus, o fôlego de vida que nós lemos
Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o fôlego de vida soprado sobre nós faz com que nós tenhamos essa comunhão com o Pai. E faz também com que nós tenhamos a necessidade do Pai em nós, de termos contato. Nós precisamos, o ser humano ele precisa de contato com Deus, precisamos também de contato com as pessoas. Muitas vezes temos o contato com as pessoas, né? Aqui na terra vivemos em comunidade, mas aquele que não serve a Cristo costuma ter algo em seu peito chamado vazio. As pessoas muitas falam, eu sinto um vazio no meu peito. Muitas das vezes é exatamente a falta do contato com o Senhor, a presença de Deus em sua vida. Este vazio, que no caso é preenchido em nós, ele está oco na vida, né, no ser daquele que não busca ao Senhor. Por isso o Espírito, o fôlego de vida foi soprado em nós para que nós pudéssemos ter contato constante com o Pai. Mas muitos desprezam, e essas pessoas que muitas vezes os irmãos escutam falar que sentiam vazio no peito, ou que sente, é justamente pela falta do contato, né, da presença de Deus, do contato do homem. Ele precisa ter contato com o Espírito. Por quê? Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala, ou andai no Espírito, ou cumprireis as obras da carne. Então, o corpo, esta alma, ela é a mente, né, que é o que nós pensamos, maquinamos, temos os nossos pensamentos, ela vai pender para o lado do Espírito ou para o lado do corpo. E se nós vivemos as obras da carne, né, então o corpo, aí viveremos uma vida de pecado. Por isso que o conselho do apóstolo Paulo é o que? Andai em Espírito. A nossa alma precisa pender para o lado do Espírito, o contato com o Senhor. A alma do homem constitui uma substância espiritual, então ela é espiritual, ela é incorpórea. Aqui falando, né, da alma, esta alma ela não é tatável, né, não é pegável, ela está em nós, ela é incorpórea, é invisível e também é imortal. Nós não morremos, né? A verdade é que o nosso corpo, este corpo morre, mas a alma permanece viva. Ela é dotada de razão, a nossa alma é dotada de razão, ou seja, a inteligência, o sentimento, a vontade, é a nossa alma, é o nosso ser, é aquilo que procede do coração, é o desejo do coração. E aí tem aquele coração que é puro na presença do Senhor, vai proceder o quê? Coisas boas, como diz a própria palavra do Senhor, do coração. O coração que está na presença de Deus procederá coisas boas, bênçãos para as pessoas, para a sua vida, para quem está próximo de si, mas para quem está com o seu coração contaminado, com certeza terá atitudes erradas. E muitas das vezes nós podemos ver até mesmo essas pessoas expressando palavras torpes, sentimentos errados, justamente porque o seu coração está contaminado pelo pecado. Então, ou seja, a sua alma está contaminada pelo pecado. É dotada de razão, sentimento e vontade, atributos dados por Deus ao homem para exercício de sua missão. Sim, Deus tem uma missão, Ele nos deu a missão, nós somos seres viventes, devemos multiplicar, crescer, devemos adorar o Senhor, foi para a missão, foi para vivermos a vontade do Senhor, mas muitos desprezam. O Senhor concede a todos o livre arbítrio, a escolha daquilo que quer, de qual caminho Ele quer andar. Então, a missão Ele nos deu, agora cabe a quem aceitou andar na luz do Senhor, realizando a sua vontade, vivendo o propósito que o Senhor tem para todos. Por isso que o propósito ele é para todos. O projeto de Deus é para todos. Não existe aquele que é predestinado. Não, este que vou abençoar, este será abençoado. Não, o Senhor tem projeto para todos aqueles que estarem andando em retidão, que quiserem agradar ao Senhor. A missão é para todos. Essa missão é de agradar ao Senhor. Então, devido à nossa alma, nós temos essa relação vocacional com o Criador e com os semelhantes. Isso decorre do fato de o homem ser um ser pessoal criado à imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem do próprio Deus. Então nós fomos abençoados. O Espírito é o subtópico 2, então, do tópico 2. Do hebraico ruá e do grego pneuma, o Espírito do homem provém de Deus e constitui sua principal dimensão. É por meio dele que mantemos nossa comunhão com o Criador. O Espírito, ele faz essa conexão com o próprio Deus. Nós somos filhos, né? Nós somos filhos do Deus. Ele nos criou. Nós somos todos criaturas, mas quando aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E os filhos de Deus, para terem contato com o Senhor, eles fazem isso através da ação do Espírito Santo em suas vidas. Através da ação do Espírito. O nosso Espírito, ele é preenchido pelo Espírito Santo do Senhor, e o nosso Espírito passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e só vai viver a vontade do Senhor quem permitir. Muitos não permitem,
Nós vemos muitas pessoas hoje procurando preencher essa parte da espiritualidade, da busca por entendimento de si, sendo que o entendimento que ele precisa é de que ele foi feito para adorar ao Senhor. A missão que Deus tem para nós foi para que nós pudéssemos viver a sua vontade, viver para a honra e glória do próprio Deus. Mas nós vemos muitas pessoas por aí procurando preencher a sua alegria, o seu sentimento, ou buscando a felicidade, a paz para a sua vida em outros lugares, em lugares que não trarão a solução para os seus problemas. É por meio dele que mantemos, né, então, o nosso contato, o Pai dos Espíritos, e o adoramos. Junto com a alma, que é inseparável do espírito, compõe assim a parte imaterial do ser humano. Essa parte imaterial, na verdade, essa parte aqui é a parte material, né? Matéria, onde é palpável, onde pegamos, onde as pessoas podem nos ver. E a parte material, ela não é possível ver, mas nós sentimos isso. A nossa mente, a alegria, o gozo, a paz, a presença que nós sentimos agora, isto é a nossa alma e o nosso espírito. Eles estão ali trabalhando para que nós possamos sentir a presença de Deus e para que a nossa mente esteja voltada à vontade do Senhor. O Espírito toca em nós, nos dando alegria, e essa alegria nós expressamos, a nossa alma se alegra, e através da alma alegre nós teremos atitudes maravilhosas, e essas atitudes maravilhosas serão demonstradas através do nosso corpo físico, ou seja, o Senhor, o Espírito, coloca em nós a alegria, o gozo na nossa alma, e a nossa alma se alegra. E como nós vamos demonstrar isso? Sair da parte material para a parte material, para demonstrar aqui ao mundo, às pessoas que estão no mundo, amando as pessoas, pregando a palavra de Deus, levando alimento a quem está necessitando, doando algo às pessoas, falando palavras de amor, isso através do nosso físico, do nosso corpo, da nossa língua, a nossa boca. O corpo expressará esta alegria que o Espírito Santo, através do nosso espírito ali, né, que nós temos essa parte espiritual preenchida pela presença do Senhor, colocará em nossa alma o desejo de realizar as obras do Senhor. A nossa mente vai pensar, realizar, ou seja, nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Por quê? Porque o Espírito colocou o desejo em nós, colocou o desejo em mim, colocou o desejo no professor, para ouvir a palavra de Deus, para pregar a palavra do Senhor, para despertar para isso. E o professor, com a sua mente, ele vai pensar, ele vai maquinar: como que eu vou dar a minha aula? Como que eu vou poder levar este conhecimento, que é um pouco complicado, né, de levar aos seus alunos? De que forma? O professor faz isso com a sua mente, mas a sua mente voltada para o Senhor, e aí o Senhor vai dando a bênção, né, o Senhor vai dando a luz a todos nós, e nós expressaremos com o nosso corpo físico. No dia que for dar aula ali, em sala de aula, estaremos falando a boca, o corpo físico, a boca, a língua, né, o nosso movimentar com os braços. Então, assim nós entregaremos aquilo que o Senhor colocar em nossos corações. Portanto, o Espírito usa e transmite essa vida à alma. Olha só, aqui, né, então corrobora exatamente com o que nós estamos falando. O Espírito usa e transmite essa vida à alma, que por sua vez expressa por meio do corpo, utilizando seus sentidos físicos para explorar o mundo exterior e dele receber as necessárias impressões. São 3 elementos que formam um único ser ou pessoa. Nós podemos ver as pessoas. O servo do Senhor, ele entende que Deus age através da sua vida, mas muitos estão buscando preencher esta parte espiritual, buscando propósitos, buscando por propósito na sua vida. Não entende, né, que Deus já tem a missão para nós, então o propósito Deus já projetou para nós, ele já tem. E muitos procuram conectar-se com a natureza para entender mais de si, mas não é. A natureza também é do Senhor. A verdade é que toda essa busca por lugares, por exemplo, buscando por propósito, buscando conexão com a natureza, paz interior e meditação, tudo vai nos levar ao Senhor. No fim, vai levar ao Senhor. Quem criou a natureza? Quem foi que criou? Quem é que concede a paz? Quem é que... A verdade é que a única paz provém, né, é do Senhor, a paz que o homem precisa. Mas muitos procuram em lugares errados. Relacionamento, amor, muitos procuram. E muitos, a ética, na moral, eu vivendo uma vida ética, para mim está satisfeito, uma vida moral. Não, mas todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos da presença do Senhor. Meus irmãos, vamos para o tópico 3. E eu quero pedir ao meu amado irmão que deixe o seu like, se inscreve no canal também e compartilhe esse vídeo, tá? Mas não basta em se inscrever, vocês aí
assistem às nossas aulas, muitos não se inscrevem. Nos ajuda aí a chegarmos aos 1000 inscritos. Será uma bênção poder contar com o apoio de cada um dos irmãos. 3. A interação das 3 dimensões. Subtópico 1. Corpo, afetos e somatização. O corpo, que no grego significa soma, é a parte material do ser humano, por meio do qual comumente manifestamos os atributos da alma e do espírito, né? Atributos como alegria, ou tristeza, ou felicidade, compaixão pelas pessoas, né? O amor. Então isso é demonstrado através do corpo, o corpo que é material. Isto tendo a nossa alma movida a fazer, né? Nossa alma sendo preenchida pela presença de Deus, o Espírito, essa parte espiritual sendo preenchida pela presença do Senhor, nós realizaremos obras boas. Mas aquele que vive à vontade do inimigo, ele pratica coisas más. As pessoas aí que cometem crimes, que matam as pessoas, que agridem as pessoas, está fazendo a vontade do inimigo. Essa parte que deveria estar preenchida pela presença de Deus está preenchida pelo inimigo, né? Pela presença do inimigo também, que também vive, né, em um plano espiritual. E aí que nós entramos novamente ali no ponto em que o apóstolo Paulo fala, né, de o andar no Espírito ou realizar as obras da carne. E quando realizamos as obras da carne, nós estamos realizando a obra de quem? Do inimigo. Então, quando nós vivemos, quando nós agimos, quando este corpo aqui vai fazer algo, é o corpo material, é a manifestação que provém dos nossos intentos, né, do coração. E Salomão, ele fala sobre essa questão do coração. Coração alegre aformoseia o rosto, Provérbios 15, 13. O que está dentro é demonstrado através do corpo físico. Se meu coração está cheio de maldade, eu demonstrarei maldade com as minhas falas, com as minhas ações. Mas se está cheio de alegria, como diz o salmista, o sábio Salomão, o coração alegre aformoseia o rosto. Ele disse mais: o coração com saúde é a vida da carne, ou seja, o coração com saúde, esta alma que está santificada, que é uma alma que está pura, ela então traz saúde ao corpo. Ok, o coração com saúde é a vida da carne. O coração atribulado, que está triste, abatido, ele demonstra através da ansiedade, da tristeza, da depressão também. A verdade é que a alegria ela é demonstrada também. A alegria que está em nós, que está dentro de nós, é demonstrada através do corpo, mas a tristeza também é demonstrada. E também vai além, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Por isso o quê? Nós precisamos nos alegrar na presença de Deus. São muitas lutas, todos nós passamos. Nós vivemos em uma época de muitas enfermidades, né, da mente, então, que são chamadas de doenças psicossomáticas identificadas, muitas identificadas, né, no século atual, e aí várias e várias doenças, e muitos utilizam medicamentos para acalmar os seus problemas. Só que tem problemas que somente o Senhor pode curar. Por exemplo, problemas da ordem pecaminosa, problema de ordem de pecados, né? Pessoa que vive uma vida de pecado não confessado, mágoa no coração, que também é pecado, né? Estar magoado, né? Nós precisamos perdoar para que assim o nosso corpo também possa ter alegria, possa ter a paz. É necessário que o homem perdoe. Se for necessário ele buscar ajuda, que busque ajuda também. A ajuda para a mente, ela é importante também. Até mesmo porque às vezes tem pessoas que passaram por situações complicadas em suas vidas e elas não conseguem muitas das vezes perdoar esta pessoa. E não conseguem tampouco falar sobre isso. E às vezes estando ali em uma consulta, né, procurando ajuda dos profissionais aí que trabalham, né, na área da psicologia, nesta área da psicanálise, essa pessoa poderá então desbloquear aquele trauma e falar e começar, né, iniciar a ter coragem de falar aquilo que está trancando o coração dela para que receba a presença de Deus, para que tenha a sua vida transformada. O certo é que o Senhor, ele deu a ciência ao homem, ele deu a sabedoria a nós, e tem algo que é importantíssimo: ser guiado, né? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. O Espírito falar qual é a decisão nós devemos tomar diante das circunstâncias de nossa vida, até nessas circunstâncias. Muitas das vezes não será o remédio que trará a solução. Por exemplo, se uma pessoa vive uma vida de pecado, essa pessoa deve confessar ao Senhor, e assim o Senhor irá trabalhando para que esta pessoa tenha uma vida melhor, né? Então, esses são vários problemas que nós enfrentamos, que a nossa sociedade enfrenta. Não é de hoje. Nós podemos ver pessoas na Bíblia que tiveram momentos de tristeza, momentos de angústia. Nós vemos Davi, um momento de tristeza, ele teve tristeza por causa do pecado, perca do seu filho. Também Elias se entristeceu. Muitos homens de Deus passaram por momentos atribulados, né? Todos eles sofreram por amor ao nome do Senhor, e sofrimentos também que
a todo homem, né? Que está aí para todo homem, muitos deles sofreram, mas o Senhor, nós podemos ver na Bíblia a solução para estes problemas, né? Deus agiu, essas pessoas aí, esses homens de Deus, mulheres de Deus que passaram por essas circunstâncias, elas não saíram da presença de Deus, se mantiveram ali, estiveram ali presente, buscando ao Senhor mesmo em momentos angustiantes. Nós podemos ver a Ana estava angustiada, porque ela queria ter um filho, tanto que passa por ali, ele acha que ela estava lamuriando, reclamando, né? Mas não, ela estava buscando ao Senhor, mesmo angustiada, mesmo abatida, estava na presença de Deus. Deus foi quem deu a solução a ela. 2. Equilíbrio e saúde. Da mesma forma que o corpo padece por causa de disfunções da alma e do espírito, estes também sofrem por problemas do corpo, naturais ou não. Da mesma forma, o corpo ele padece por causa de disfunções da nossa alma. Se estivermos cheios de tristeza, cheios de raiva, enfurecidos, o nosso corpo sofrerá. E também o contrário acontece. Quando o nosso corpo tem atitudes erradas, traz também consequências à nossa alma. Por exemplo, a língua. A língua é um canal que pode ser de muitas bênçãos, mas muitas das vezes é um canal de maldição para a vida da própria pessoa e para pessoas que estão próximas a elas, né? Próximo a nós, né? Que se nós não vigiarmos. Então a língua é um dos membros que mais produzem angústias ao ser humano. Muitas guerras, muitos problemas iniciaram problemas na sociedade, de ordem mundial, por causa da língua, por causa de palavras que foram faladas, por causa de ameaças que foram feitas. É a língua, o poder que a língua tem. E isto, muitas das vezes, coisas que nós falamos que não queríamos falar, né? O apóstolo Paulo fala, né? O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Às vezes nós falamos algo que não era para falar e nos arrependemos, entristecemos, e às vezes, se não tivermos ali a presença do Senhor, ali aquele contato com o Senhor, aquela comunhão, pode ser que isso nos abale na caminhada. Mas é importante, mesmo que estejamos ali, o Senhor nos perdoando e nós indo adiante, mas se nós estivermos ali precisando de estarmos mais conectados com o Senhor, o importante é que permaneça até que o Senhor possa fazer a obra. Então a língua, também dependendo aquilo que nós fazemos, por exemplo, os nossos olhos, aquilo que nós olhamos. Então o nosso corpo, de uma forma, em geral, a Bíblia até fala dos lugares onde nós pisamos, atenção onde nós pisamos também, tudo isso pode contaminar esta parte imaterial do homem. Um viver santo e equilibrado requer constante vigilância e oração, preservando o corpo, alma e espírito de toda espécie de males. Então todo o corpo, nós temos templo do Espírito Santo, então todo o nosso ser precisa ser preservado, precisamos ter uma vida santa, uma vida a qual agrada ao Senhor. Quanto à crescente busca por medicamentos como solução para todo tipo de problema emocional, é preciso então discernimento e cautela. O acompanhamento médico e psicológico é importante em situações clinicamente diagnosticadas. Sim, não é desprezado, a psicologia não pode ser desprezada. As pessoas que necessitam de ajuda devem buscar. Mas também existem problemas de origem espiritual, como crises produzidas por pecados não confessados. Então os medicamentos não resolverão. O pecado precisa ser confessado. No máximo, alivia os sintomas. Momento de tristeza, a pessoa muitas vezes vai tomar ali, a pessoa vive muito triste, muito depressiva, né? Afundada ali naquela situação. Então ela toma um medicamento e vai dormir, vai descansar, vai dormir muito tempo. Este é o sintoma. O sintoma vai ser aliviado, a falta de sono, a falta de... enquanto estiver acordado, a mente vai estar pensando em situações. Então o médico então essa pessoa toma o remédio e dorme. Mas e o pecado? O pecado está ali, precisando ser confessado. Arrependimento e abandono do pecado são essenciais para a verdadeira cura da alma, e isto somente Jesus pode realizar na vida de todos nós, na vida do pecador. Então Jesus é a solução para os nossos problemas. Jesus nos purifica de todo mal. Jesus purifica o nosso corpo, alma e espírito. Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter esta alegria por completo. A solução para os nossos problemas, para todos os nossos problemas, se encontra em Jesus. Portanto, o homem precisa estar irrepreensível, corpo, alma e espírito, agradando ao Pai, andando em espírito, para que a sua alma esteja centrada na vontade de Deus. E, estando a sua alma centrada na vontade de Deus, realize obras maravilhosas através deste corpo físico. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus cada um dos amados irmãos. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, meus irmãos. Será um prazer poder ajudar os nossos amados irmãos. Estamos também na luta, aprendendo, buscando ao Senhor dia após dia para que Ele nos dê o entendimento e assim nós possamos crescer. É uma necessidade urgente para os dias de hoje.
estudar a palavra de Deus, entendermos mais a vontade do Senhor. São muitas heresias, são muitas pessoas que estão buscando si mesmo preencher, buscando riqueza, buscando fama naquilo que é do Senhor. Por isso que o Senhor quer despertar pessoas que honram verdadeiramente a palavra de Deus. Então vamos aqui para a dinâmica em sala de aula. A dinâmica tem como título o homem integral. O objetivo dessa dinâmica é mostrar que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito, e que Deus deseja santificação completa em todas as áreas. Os materiais: 3 cartazes ou folhas grandes, ou pode escrever no quadro: corpo, alma e espírito. Então, essas 3 palavras. Para os 3 cartazes, cada palavra. Ou escreva no quadro corpo, alma e espírito. Caneta ou marcador, óbvio, né, para escrever. Alguns papéis pequenos para cada grupo escrever exemplos. Como fazer? Divida a turma em 3 grupos. Então, o grupo 1, corpo, o grupo 2, alma e o grupo 3, espírito. Peça que cada grupo escreva exemplos práticos de como podemos cuidar, santificar essa área. Por exemplo, o corpo. Como podemos santificar o corpo? Jejum, evitar vícios, usar o corpo para as boas obras. A alma, por exemplo, cuidar, né, dos pensamentos, das emoções, escolhas, leitura edificante da palavra de Deus. Espírito, oração, leitura da Bíblia, comunhão com Deus. Então, aqui são exemplos, né, que os alunos, o professor deixa que eles falem. E aqui o professor tem uma base daquilo que será debatido. Caso o aluno acerte, ok. Caso não, que não esteja aqui tão direto aqui na resposta, o professor ele entra em ação para explicar. 3. Cada grupo apresenta o restante da classe e suas ideias. Então, façam com que eles apresentem ali. E o professor vai concluir lendo em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A aplicação, então, é a seguinte: o corpo nos conecta com o mundo físico. A alma nos conecta com nós mesmos. Emocionalmente, vontade, o Espírito nos conecta com Deus. Portanto, não basta servir a Deus de forma parcial, Ele quer o homem por inteiro. Deus abençoe em nome de Jesus e até a lição de número 2. Se inscreve aí, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.